Fala galera do YouTube, nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que envolve um gráfico no Excel. E gráfico, sem dúvida, é um dos temas mais importantes quando o assunto é Excel e mercado de trabalho. Todas as empresas, sem exceção, cobram, dentro de um processo seletivo no dia a dia de trabalho, que o funcionário, seja ele um estagiário, um trainee, um analista, um coordenador, um gerente, consiga fazer gráficos para demonstrar visualmente um resultado e conseguir levar isso para reuniões ou então para apresentações de resultados. Então é super importante você construir um gráfico e, além de construir um gráfico muito bonito. Na aula de hoje, só para você ter uma ideia, a gente vai aprender a fazer isso aqui. Olha para aquele botãozinho que está ali, ó, onde está meu mouse agora, o botãozinho. Quando eu clico para baixo, olha o que vai acontecer com aquela linha tracejada no cantinho. Olha para ela. Tá caindo. E quando eu clico para cima, aquela linha vai subindo. E se você ficar até o final dessa aula, você vai aprender, mesmo que não saiba nada de Excel, a fazer isso. Pouquíssimas pessoas sabem fazer. E se você conseguir construir uma análise tipo essa, que a partir de um botão faz com que um gráfico se altere como aquele do meu lado, você vai estar muito mais preparado para se destacar e virar uma referência na empresa, onde você já trabalha ou onde você vai começar a trabalhar. Lembrando que toda terça e toda quinta, às 4 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal para você. E se você não quiser ficar por fora de nenhum dos vídeos e ser notificado por e-mail, sempre que a gente mandar e colocar um vídeo novo aqui, se inscreve no canal, clica no sino para você ser notificado e deixa o seu like ali para eu saber se você gostou ou não desse vídeo. E se você é novo aqui no canal ou se você já está no canal há um bom tempo, eu queria te perguntar uma coisa rapidinho. Quando a gente fala sobre gráficos no Excel, qual é o seu nível de conhecimento sobre gráficos? Você acha que é um cara avançado em gráficos? Ou você é um cara zeradão? Ou é um cara intermediário? Eu queria ter uma pesquisa de opinião sua aqui no nosso canal. Então eu queria agora pedir para rapidinho dar um pause no vídeo e comenta aqui embaixo para mim qual é o teu nível. É importante saber porque eu produzo vídeos para você, para te ajudar, é de graça, é gratuito, tá no YouTube. Então me fala qual é o teu nível de conhecimento em gráfico, porque sabendo isso eu consigo construir vídeos mais complexos, vídeos mais simples. Então pausa e comenta. Ah, João, eu acho que meu nível é básico. Aproveita e manda um abraço para mim que eu vou ficar feliz de ter uma interação contigo e eu vou ler todos os comentários. Então não deixe de comentar. Então vamos para o que interessa, vamos falar sobre gráfico, vamos aprender a fazer tudo que está aqui do meu lado do zero. E como é do zero, eu coloquei uma aba aqui chamada do zero para você poder fazer exatamente o que eu acabei de construir do zero. Ah, João, mas aqui é um vídeo, eu vou ficar só vendo o que você fez, como que eu posso fazer para praticar e fazer exatamente o passo a passo que você vai me dar a partir de agora da minha casa, do meu trabalho, da faculdade? Simples, eu pensei nisso também para te ajudar. E aí eu coloquei aqui na descrição desse vídeo um link para você poder baixar essa mesma planilha onde eu estou agora, com todas as abas, inclusive a aba de gabarito, para você poder conferir se o que você fez está certo ou não. Então, quando acabar esse vídeo, você clica aqui em mostrar, ver mais, para ver a descrição do nosso vídeo, clica no link e baixa a planilha para poder fazer todo o passo a passo da sua casa. É importantíssimo que você treine, não apenas assista e consuma esse conteúdo em vídeo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma lista com funcionários na coluna B de bola e a venda que foi realizada por eles. E aí, como vocês viram, eu quero construir, num primeiro momento, um gráfico de colunas, que é um gráfico, como tem essas colunas verdes aqui, ó, que mostre qual foi o valor de venda de cada um desses funcionários. Quantos funcionários são? Olha, sempre que você quiser contar alguma coisa no Excel, já vou te dar uma dica. Você pega o mouse e seleciona aqui, ó, do primeiro, com o mouse mesmo, até o último. Ah, aqui dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 pessoas, visualmente é fácil de contar. Agora, se você olhar aqui, ó, aparece uma contagem bem embaixo de mim, onde tem o número 9 também. Então você pode olhar para esse número que está aqui, depois de fazer uma seleção para ver quantas pessoas tem nessa lista. Bom, indo para a parte do gráfico. Tudo que envolve gráfico fica dentro da guia Inserir, que é aquela guia que está ali em cima. Sempre que você pensar em gráfico, pensa em Inserir.
E aí, independente da versão do Excel que você esteja usando, pode ser uma versão antigona, 2006, ou pode ser uma versão super atual, de 2016 ou até 2019, isso não muda. Os gráficos sempre ficam na guia Inserir. E uma outra coisa que não mudou, pode ser que algum dia mude, mas ainda não mudou, são os gráficos mais importantes para o mercado de trabalho quando o assunto é Excel. E os 3 gráficos mais importantes são o gráfico de coluna, que é esse onde eu estou com o mouse agora, o gráfico de linha, que é esse outro, e o gráfico de pizza. Ah, João, tem outros tipos que são super importantes no meu trabalho. Sim, o que eu estou falando é o que a maioria das empresas consideram como os mais importantes. Coluna, linha e pizza. Então, esses 3 são fundamentais. E na aula de hoje eu vou falar sobre os 3. Gráfico de coluna, como é o exemplo das colunas verdes. Gráfico de linha, essa linha pontilhada é um gráfico de linha. E a gente vai entrar para construir junto um gráfico de pizza. Então tá com muito conteúdo da aula. Se você for embora antes do final da aula, você vai perder muita coisa. Então não faça isso, porque além de tudo, você vai aprender a criar botões que interagem com os gráficos. Bom, vamos que vamos. Aqui dentro da guia Inserir, então, a gente pode optar por qual tipo de gráfico que a gente quer usar. E aí, para começo de conversa, eu vou colocar aqui um gráfico de coluna. Então eu clico no íconezinho das colunas e esse ícone ele pode mudar a parte visual, o design dele de acordo com a versão do Excel, mas é muito fácil de encontrar, você sempre vai conseguir encontrar independente da versão e aí tem vários tipos de coluna. Eu vou usar o primeiro tipo que está aqui. Minha sugestão, quando acabar a aula e você receber esse arquivo, tenta dar uma explorada nos outros tipos também, porque não existe tanta dificuldade de pegar, de entender um segundo tipo de gráfico de coluna depois que você pegou o raciocínio de um primeiro. E é o que eu vou fazer na aula de hoje com vocês. Então, eu clico aqui nesse primeiro, que se chama coluna agrupada. Ó, se eu botar o mouse, aparece ali, ó, coluna agrupada. No lado, a gente tem o coluna empilhada e depois o coluna 100% empilhada. E o mais legal, embaixo do nome, ó, acabei de botar o mouse em cima. Aparece o nome aqui em negrito, tá vendo? Coluna empilhada, bem ali. E embaixo do coluna empilhada tem uma breve explicação do que aquele tipo de gráfico faz. Então, se você não souber na hora que estiver explorando, dá uma lida para conseguir já ter um fundamento para construir o seu gráfico. Mas o que a gente vai usar é esse coluna agrupada, e aí ele fala aqui, ó, com esse tipo de gráfico, você vai conseguir comparar valores entre algumas categorias, use quando a ordem da categoria não for importante. Então ele ainda te dá uma sugestão, beleza? Bom, então vamos partir para o nosso gráfico. Primeiro passo é você selecionar o título, funcionário e venda e as informações de funcionários e as informações de venda. O Excel já tem dentro dele uma inteligência que, de acordo com o tipo de informação que a gente tem numa lista, ele entende o que ele tem que colocar no eixo X, lembrando lá da época de matemática da escola, e no eixo Y. Então ele vai perceber que aqui ele tem que colocar os funcionários, né, os nomes, no eixo horizontal ou no eixo X, como você preferir, e as informações numéricas, que são as vendas, no eixo Y, para montar o tamanho da coluna e fazer um gráfico que tenha algum sentido para a gente. Beleza? Então, ó, eu seleciono todo mundo, então vou selecionar com o mouse mesmo, da B2 até a C11, clico aqui na opção de colunas e, como eu já falei, a gente vai usar a primeira opção de coluna, que são as colunas agrupadas. Importantíssimo, antes de clicar em coluna agrupada, você fazer aquela seleção que eu acabei de fazer com vocês. O segundo passo, então, seria basicamente clicar aqui, coluna agrupada, e aí eu consigo, no primeiro momento, montar meu gráfico. Eu consigo manipular o local aonde eu vou colocar esse gráfico simplesmente usando o mouse. Então, se você pegar o seu mouse e clicar dentro da área do gráfico, ou seja, dentro de algum lugar nesse retângulo aqui, repara que ele fica com esse formato de cruz. Tá vendo como tá ali agora? Uma cruzinha com uma seta para cima, para baixo, para direita e para esquerda. E aí, clicando com o botão esquerdo ali, eu consigo mudar a posição do gráfico. Ó, consigo mudar. Repara que ele sobrepõe as informações escritas do Excel. Então, se eu botar ele aqui em cima e soltar, ele vai esconder o nome dos funcionários e as vendas dos funcionários. Mas não é minha intenção, por enquanto eu vou deixar aquilo aparecendo, vou botar um pouquinho mais para cá e, inclusive, vou aumentar um pouquinho o tamanho do gráfico. Como que eu aumento ou diminuo esse tamanho? É só você, mais uma vez, pegar o mouse e tá vendo essas bolinhas que aparecem sempre aqui, nas extremidades, bem nas linhas que mostram qual é o final da área do gráfico?
eu posso colocar, por exemplo, ali, onde está agora, naquela quinazinha, e aumentar um pouquinho. Então, eu vou deixar ele um pouquinho maior, só para ficar mais visual tudo que eu for fazendo, e está pronto. Consegui, num primeiro momento, montar um gráfico bruto. O que a gente vai fazer a partir de agora, depois de ter selecionado e inserido o gráfico, é começar a editar, a brincar com ele, beleza? Primeira coisa que eu gosto de fazer num gráfico é tirar as linhas de grade. O que é linha de grade? São essas linhas que ficam aqui no fundo do gráfico. Por quê? Porque o gráfico, na minha opinião, tem que ser uma coisa muito visual. E eu considero que essas linhas de grade, por mais que ajudem a gente a fazer uma análise de qual é o tamanho de cada coluna, que aí você pode olhar aqui no eixo e ver, pô, esse cara aqui está mais ou menos perto de 2.000, esse aqui está mais ou menos perto de 3.000. Então, essas linhas têm sim uma utilidade. Para mim, elas deixam o gráfico um pouco mais feio. E sempre que eu tiro a linha de grade, eu coloco um novo incremento no gráfico, que eu chamo de rótulo de dados, que eu vou explicar já já. Por enquanto, vamos tirar essas linhas feias e aí você vai entender por que isso faz sentido para mim e vai fazer para você também. Como que eu tiro essa linha de grade? Muito simples. Pega o mouse e mira em cima de uma delas. Quando você mirar exatamente em cima de uma delas, como eu fiz ali agora, vai aparecer assim, ó, linhas de grade. Clica. E aí, quando você der um clique com o botão esquerdo, repare que todas elas vão aparecer marcadinhas aqui. Se você, por acaso, errar, e é comum que você erre no começo, você vai clicar e não vão aparecer aquelas bolinhas. Como que eu faço, João, para voltar atrás e fazer aquelas bolinhas aparecerem? Simples. Sempre que você errar alguma coisa, na hora que estiver editando o seu gráfico, faz o seguinte para não ter erro. Clica numa célula fora do gráfico, e volta a fazer o que você queria. Então, cliquei numa célula fora, agora eu vou tentar de novo. Pego o mouse, boto o mouse em cima de uma das linhas e dou um clique. Singelo, rápido, bem em cima de uma delas. Apareceram todas as bolinhas. Eu quero tirar todas as linhas de grade, então eu vou apertar no Delete. Delete, no seu teclado você vai achar, tira todas essas linhas. Beleza, João, consegui fazer isso, acho que agora realmente ficou mais limpo o gráfico, mas agora é mais difícil eu conseguir visualizar qual é o valor que representa cada uma das colunas sem olhar para a tabelinha, só olhando para o gráfico. Como que eu faço, então, para essas colunas, que por enquanto estão azuis, ficarem mais autoexplicativas? Também é muito fácil de fazer, colocando o que a gente chama de rótulo de dados. O que é um rótulo de dados? É o número de cada uma das colunas. Então, por exemplo, o Cláudio vendeu 2.700. Eu quero colocar um 2.700 aqui em cima. Para quê? Para eu não precisar olhar para essas informações escritas aqui, para essa tabelinha. Se eu tenho o gráfico, eu não preciso da tabela, beleza? Ou uma ou outra, na maioria das vezes. Como que eu faço, então, para colocar essas informações em cima das colunas, esses rótulos de dados? Muito tranquilo, vamos fazer isso agora. A gente clica em uma das colunas e quando a gente clica em uma das colunas, repara que automaticamente todas elas são selecionadas. Então, ó, se eu clicar fora e clicar em qualquer uma delas uma vez, todas são selecionadas. Isso me permite, por exemplo, chegar aqui em página inicial e mudar a cor de todas elas. Então, vamos botar todas verdes, tá? Verde da cor do título, que fica muito mais próximo do nosso exemplo inicial. Agora, vamos mais uma vez, clicar, selecionar todas e colocar esse número que eu chamo de rótulo de dados. Para as versões mais recentes do Excel, sempre que você clicar em uma das colunas, vai aparecer esses 3 ícones aqui, que estão aparecendo ali em cima. Ó. Tá vendo? Um sinalzinho de mais, um que é tipo um pincelzinho e um funilzinho, né? Uma peneira. O que interessa para a gente agora são essas informações que estão ali dentro do maisinho. E aí você pode falar, pô, João, mas a minha versão é mais antiga e eu não tenho ainda esse maisinho quando eu clico no gráfico. Como que eu faço? Não dá para fazer? Sim, dá para fazer. Para as versões mais antigas, ou seja, se você tentar fazer isso da sua casa, clicar numa das colunas e não aparecer o maisinho, a solução é a seguinte. Quando você clicar em uma das colunas, apesar de não aparecer o maisinho, vai aparecer aqui em cima, onde tem página inicial, inserir, layout, design, formatar, uma outra opção chamada layout. L-A-Y-O-U-T, layout. Você clica nesse layout e aí, quando você clicar nesse layout, que vai aparecer para você, se, apenas se, não tiver o maisinho, todas as informações que estão aqui no maisinho vão estar lá, beleza? Então, você pode procurar por qualquer uma dessas, que caso não tenha o maisinho, você vai encontrar na guia layout.
A primeira informação, a primeira edição que eu quero fazer aqui com vocês é colocar esses rótulos de dados. Então, repara que se eu botar um mouse em cima sem nem clicar, já aparece mais ou menos como vai ficar ali os rótulos de dados. E aí, do lado do rótulo de dados, tem uma setinha que me permite escolher se eu vou querer colocar essas informações, né, esses textos numéricos que representam o tamanho da coluna no centro, na extremidade interna, na base interna, na extremidade externa e assim vai. Minha sugestão, para gráficos de coluna, eu acho que fica muito mais visual você colocar justamente na extremidade externa, que é onde ele já sugere logo de cara. Se você clicar aqui, ó, vai aparecer todo mundo na extremidade externa. Eu acho que fica mais visual, mais fácil de compreender olhando para o gráfico. Então vamos lá, a gente consegue fazer isso. E outra coisa que a gente pode fazer é editar o tamanho desses números. Pode ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, pode até mudar a cor da letra. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês pode parecer bobeira, frufru, não preciso disso, mas a verdade é a seguinte, muitas vezes a pessoa que é mais valorizada dentro de uma empresa não é a pessoa mais técnica ou não é a pessoa que faz as melhores análises. É a pessoa que consegue demonstrar de forma mais visual, de forma mais assertiva, de forma mais criativa os resultados. E se você, às vezes, não tem uma mega capacidade técnica de análise, mas consegue compensar isso, sendo muito criativo, sendo muito didático nas suas explicações, nos seus relatórios, nas suas análises, você provavelmente vai conseguir chamar muita atenção, beleza? Então vamos lá, vamos aprender a mexer aqui no tamanho da letra desses números. Quando eu clico mais uma vez em um deles, foi o que eu fiz, ó, clico fora, clico uma vez em um deles, eu seleciono todos. E agora, dentro de página inicial, eu consigo diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho naquele A minúsculo e A maiúsculo. Eu consigo também mudar a letra. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso botar preto, ou posso botar azul, ou posso botar até um verde, como está combinando ali com o tipo de coluna. E assim vai. Outra coisa legal de fazer também, dependendo do gráfico, pode ser que seja necessário colocar um título ou não. Se, por exemplo, você for pegar esse relatório e colocar dentro de uma apresentação em PowerPoint, muitas vezes a gente faz isso, não tem necessidade de deixar o título no gráfico. Você pode escrever o título no PowerPoint para ficar mais visual, mais bonito. Então, se eu quisesse tirar esse título daqui, assim como eu fiz com as linhas de grade, é só clicar nele e apertar Delete. Ele vai embora. Poxa, mudei de ideia, quero colocar o título porque agora ele é importante para mim. Tranquilo, relaxa. Você clica aqui no maisinho. Se não tiver o maisinho, como é que faz? Vai lá em cima e procura a guia Layout e aí vê aonde está a informação do título. Está aqui, ó, título do gráfico. E aí você pode, inclusive, optar por colocar o título em algum outro lugar e assim vai. Mas no caso aqui eu quero deixar sem título mesmo. E uma última coisa que eu poderia fazer, ainda pensando nessa parte mais visual do gráfico, é o seguinte. Olha bem para esse gráfico. Se você olhar com atenção para a tela do seu computador ou do celular agora, você vai ver que esse gráfico ele tem uma marcação bem tênue, uma linha bem fininha que mostra quais são as fronteiras dele para o Excel. Tá vendo? Aonde eu estou com o mouse agora? Qual é o problema de eu ter essas marcações que, por mais que sejam bem fininhas, são vistas pelo olho humano? O problema é que se mais uma vez a gente for copiar esse gráfico e colar num PowerPoint da vida, essas informações vão constar lá e não vai ficar tão limpo ou tão visual quanto poderia ficar. Então, uma outra coisa que eu aconselho é o seguinte, dependendo da situação, não precisa ter essa linhazinha mostrando a fronteira. Você pode deixar ele simplesmente como se estivesse dentro de uma apresentação ou dentro do Excel sem essa fronteira. E como você faz isso? É muito tranquilo. Você pega o mouse, clica fora, sempre clica fora para não ter erro, clica uma vezinha aqui, ó, na área do gráfico e repara que agora eu cliquei mais na parte de cima e aí repara que a marcação fica bem evidente assim. E aí você vem aqui na guia formatar, todo mundo vai encontrar essa guia formatar lá em cima, ó, formatar, clica nela. E logo em seguida, depois de clicar ali em formatar, você vai ter aqui, ó, o contorno da forma. Clica nesse contorno da forma e coloca sem contorno. Quando você clicar fora, você vai ver que agora aquela linhazinha tênue que parecia bobeirinha
não existe mais. E são esses pequenos detalhes que fazem o seu gráfico ficar mais bonito do que das outras pessoas que tentam fazer gráficos bonitos também, beleza? E agora vamos continuar aprendendo mais coisa. Se a gente olhar para o exemplo inicial que eu dei, tinha aquela linha que era a linha da meta. E aí quando eu apertava na setinha para baixo que está ali, ó, aquela linha ia caindo. E quando eu apertava na setinha para cima, a linha ia subindo. O que a gente vai fazer agora é justamente, primeiro, inserir essa informação e depois fazer essa informação ficar dinâmica. Essa informação só fica dinâmica por causa de um botão, que é esse botão que a gente colocou aqui, que a gente chama de botão de rotação no Excel. Por quê? Não sei, foi o nome que o Excel resolveu dar para ele, mas ele faz com que essa linha se movimente. Para a gente conseguir colocar esse botão, a gente vai ter que aprender mais uma coisa na aula de hoje. Se você for embora, se você sair desse vídeo, você não vai aprender. Então, continua comigo. Aba do zero, então a gente vai colocar a linha. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu quero colocar uma linha que represente a meta, eu tenho que ter em algum lugar do meu Excel as informações que vão compor essa linha escritas. Assim como eu tenho as informações que compõem as colunas verdes escritas nessas células que eu estou selecionando ali agora, eu vou ter que em algum lugar do Excel escrever números que vão formar a linha. Então vamos partir do princípio que inicialmente a meta é R$2.000, tudo bem? Então eu vou ter que escrever R$2.000 para dizer, olha, R$2.000 é a meta. Como que eu faço isso? Eu posso chegar aqui numa célula, escrever meta e do lado botar 2.000. Tudo bem? Tá lá, meta 2.000. Só que para eu conseguir fazer um gráfico de linha que vai estar junto com esse gráfico de coluna, que me mostre uma linha, eu vou ter que ter 2.000 várias vezes. Então, eu vou ter que ter um 2.000, um pontinho de 2.000 aqui, que vai se ligar com um pontinho de 2.000 aqui, que vai se ligar com um pontinho de 2.000 aqui, onde eu estou com o mouse, depois com o 2.000 que está aqui, 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 o 2.000 que está aqui e o 2.000 que está aqui. Vai ser tipo uma ligação de pontos que fazem a linha se formar. Quantos pontos são necessários para eu conseguir fazer esse gráfico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para cada uma das colunas, eu vou ter que ter um ponto de 2.000. E como que eu faço isso? Simples. Você vai chegar aqui nessa célula D3 e escrever 2.000. Só que o que eu vou fazer é o seguinte. Repara, preste atenção na sutileza e na sagacidade. Ao invés de escrever 2.000 e depois 2.000 e depois 2.000 e depois 2.000 e assim vai, porque esses pontos são necessários para a construção do gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o Excel, olha Excel, todo mundo que está aqui nessa área que eu vou até pintar para vocês verem aqui de verde, ao invés de terem um valor fixo, vai ter um valor que vai mudar. Como assim, João? Tô ficando confuso. Vai mudar de acordo com a meta que você definiu. Então, se a meta for 2.000, aí todo mundo que está aqui vai ser 2.000. Agora, se em algum momento eu mudar aquela meta para 3.000, todo mundo que está aqui vai virar 3.000. E se eu mudar essa meta para 4.000, todo mundo que está aqui vai virar 4.000. Como que eu faço isso? Eu tenho que relacionar o valor da célula C13 com o valor das células que estão aqui, da D3 até a D11. Então, eu vou apagar essas informações que eu escrevi manualmente e vou fazer esse link de o valor de uma célula mudar o valor das outras células. João, estou começando a entender. É isso aí. Se não entendeu tudo, volta um pouquinho, pega a explicação de novo, que você vai conseguir deslanchar. Então, vou chegar aqui na célula D3 e vou colocar um sinal de igual. E esse sinal de igual, eu vou clicar na célula C13. Então, sempre que eu mudar o valor da célula C13, o valor da célula D3 vai mudar também, porque tem um sinal de igual linkando uma informação com a outra. Se eu der Enter, vai aparecer aqui 2.000. Aí, se eu chegar na célula C13 e mudar para 4.000, vai aparecer lá 4.000. E se eu mudar para 3.000, vai aparecer 3.000. Beleza, João, estou entendendo. Como que eu faço agora para replicar isso para todo mundo que está aqui embaixo? Para replicar isso para todo mundo que está aqui embaixo, você vai ter que fazer o seguinte, entrar na fórmula, como que eu entro na fórmula? Pode ser um duplo clique, 1, 2, e olhar, está igual a C13. O que vai acontecer se eu pegar essa informação e arrastar ela para baixo? Se você sabe um pouquinho de Excel, você sabe que dá para puxar um número ou uma fórmula para baixo. E se eu puxar essa informação para baixo, o que vai acontecer é o seguinte, ó,
vai ficar todo mundo lá embaixo zerado. Por quê? Porque, olha só, aqui ele está pegando da C13. Olha para cá, aqui ele está pegando da C13. Agora, quando eu puxo para baixo, ele pega da C14. E quando eu vou mais uma, da C15. E depois da C16. E depois da C17. Então, o que eu vou fazer é simplesmente falar o seguinte, amigão, é para sempre pegar da C13. Não tem essa de ficar descendo. Para não ter essa de ficar descendo, você vai ter que trancar. Como que eu tranco? Você tem que saber. Se não sabe é porque não está assistindo os vídeos do nosso canal. Você tranca uma célula, ou seja, fala, fica ali e quando eu puxar para baixo, você continua ali e quando eu puxar mais um pouquinho, você continua ali. Como que eu falo isso para o Excel? Com um atalho chamado F4. Então procura aí no teu teclado F4. Geralmente fica ali em cima dos números, ali em cima, o 3, o 4, tem o F4. Clica no F4 quando você estiver dentro da célula, que ele vai colocar um S cifrão. Vai ficar cifrão C, cifrão 13. João, apertei aqui o F4 no meu teclado e não funcionou. Sabe por quê? Porque em alguns teclados você tem que apertar FN e F4. FN é uma tecla que fica ali do lado do Ctrl, do lado do Alt. Você aperta os dois juntos. Então, se não funcionar F4, aperta FN F4. E aí você vai ter lá, cifrão C, cifrão 13. Não funcionou esse lance do F4, coloca um cifrão, cifrão C, cifrão 13. Agora sim você pode puxar isso para baixo e você vai ter várias vezes o 3000. E se você mudar agora para 2500, repara que todo mundo virou 2500. E se você mudar para 2.300, todo mundo vira 2.300 e assim vai. Feito, galera. Agora isso aqui é a base para a gente conseguir colocar as linhas nesse gráfico de coluna. Como que a gente faz isso? Vem comigo que agora tem um passo a passo que a gente tem que seguir juntos. Primeiro passo, clicar fora. Segundo passo, pegar o mouse e clicar com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico. Terceiro passo, procurar pela opção selecionar dados, que está bem ali. Selecionar dados, essa opção só vai aparecer quando você primeiro clicar fora, depois clicar com o botão direito em cima do gráfico. Clicou em selecionar dados, vão aparecer essas duas informações que estão aqui nessa caixinha. Essa é a caixinha que configura o nosso gráfico. E aí, se olhar bem para ela, vai ter assim, ó, do lado esquerdo da caixinha, da tela que você está olhando, vai ter aqui a parte que forma os valores do gráfico, que tem aqui, ó, 2.700, 2.600, 1.200 e assim vai. E do lado direito, o eixo X, o eixo horizontal, os nomes. Essas informações de meta, eu quero colocar para elas ficarem ali nos valores. Junto com a parte verde das colunas, vai ter uma linhazinha da meta. Então, eu vou mexer na parte da esquerda. Eu vou adicionar uma nova informação. E agora a gente vai adicionar, então, a informação de meta, aqueles valores 2.000 ali, dentro da parte esquerda, que é onde ele aceita números. Então, eu clico aqui em adicionar para colocar uma nova série. O nome dessa série eu vou chamar de meta, então vou escrever aqui meta. E nos valores da série eu vou ter a oportunidade de colocar esses valores que variam aqui, da D3 até a D11. Então eu apago esse igual 1 entre colchetes que está ali, pode apagar. Clica na setinha que tem dentro de valores da série, nessa setinha que está aqui, e seleciona todos os 2.000 que estão aqui. Porque agora a gente vai falar, ó, eu quero montar um gráfico com todos esses 2.000. Dá um Enter, dá um OK, mais um OK, e repare que essas informações que estão aqui vão aparecer no seu gráfico. João, mas você tinha falado que ia aparecer num formato de linha, e elas estão ali, ó. Você está vendo? Colunas laranjas. Por que está assim? Porque eu ainda não falei para o gráfico que eu quero que elas fiquem manifestadas num formato de linha. Para eu fazer isso, eu vou clicar fora, e aí você vai clicar em uma delas uma única vez. E em seguida, você vai entrar na parte do Excel onde você tem todos os tipos de gráfico, que está ali, ó, dentro da guia Inserir. Então, você vai clicar em Inserir e procurar dentro de Inserir pelo gráfico de linha, que é esse gráfico que está aqui, ó. Clico nele, seleciono a linha. Repara que apareceu aqui para gente essa linha laranja, né? E eu posso editar essa linha de forma muito simples. Tudo, ou quase tudo no gráfico, você consegue mexer só clicando e configurando. Clicando e configurando. Então, vamos lá. Clica fora, como eu estou careca de falar nessa aula. Clica na linha. Repara que ela está selecionada. E aí, agora, você vai vir aqui, ó, em formatar. Formatar. E dentro do contorno da forma, você consegue mexer na cor. Então, por exemplo, vou pegar uma cor mais escura. Consegue mexer também na espessura para deixar ela mais fina
ou mais grossa, tá vendo? Você pode mexer aqui, então vou deixar com 1,5 de espessura e pode mexer no traço. Então vou botar, sei lá, uma linha tracejada, tá bom? Então você consegue ficar brincando com isso. E o mais legal, como essas informações que eu estou selecionando agora, aqui, essas informações mexem na minha linha, quando eu mudo elas, a linha muda também. Só que, lembra que quando eu mexo na C13, todas as informações que estão aqui na coluna D mudam, porque a gente fez aquilo alguns minutinhos atrás, de relacionar uma célula a um conjunto de células. Então, se eu chegar aqui marotamente na C13 e mudar de 2.000 para 2.500, a linha muda de posição. Se eu mudar para 1.500, mais uma vez, a linha muda de posição. Então, eu faço um gráfico muito mais dinâmico, com esse pequeno detalhe. O que está faltando aqui? Está faltando o nosso botão, o botão de rotação. Esse botão que eu mostrei no começo da aula, que faz automaticamente a linha mudar de lugar. E se você é bom de ter sacadas, você já percebeu o seguinte, esse botão que está aqui, ele muda a nossa célula C13. E quando eu mudo a C13 muda aquele conjunto de células que está na coluna D e aquele conjunto de células muda a linha. Então, é o efeito dominó. Você já brincou de quando era criança botar vários dominós, um do lado do outro, derrubar o primeiro e aí um vai derrubando o outro? A mesma coisa vale para cá. A gente vai fazer o botão mexer na célula C13, a célula C13 mexer nas informações que estão na coluna D e essas informações mexerem no gráfico, tá bom? Então, vamos lá, a gente já conseguiu fazer a C13, já conseguiu fazer as informações da coluna D e já conseguiu fazer o gráfico de linha. Está faltando só o botão. E esse botão a gente vai fazer agora, seguindo um passo a passo. Mais um que eu vou te ensinar. A gente vai chegar, então, aqui dentro da guia Arquivo, do lado de página inicial, você vai clicar ali ó, em Arquivo, pode clicar, pum. E aí, quando clicar em arquivo, procura por opções, ou então por opções do Excel. Eu sumi por alguns instantes para você conseguir ver melhor a tela do computador, já já eu volto. Então, vou clicar aqui em opções, ou opções do Excel, procura com atenção, para achar essa caixazinha daqui. E nessa caixa, a gente vai clicar em barra de ferramentas de acesso rápido. Barra de ferramentas de acesso rápido. Então, resumindo, arquivo, depois opções, depois barra de ferramentas de acesso rápido. E aqui dentro, em barra de ferramentas de acesso rápido, você vai ter escolher comandos em, onde eu estou com o mouse agora. Você opta pela guia desenvolvedor, e aí dentro de guia desenvolvedor, você vai ter a opção de controles. A opção inserir controles fica dentro da guia desenvolvedor. Você clica nela e fala o seguinte, Excel, eu quero adicionar essa ferramenta chamada inserir controles ao meu uso diário do Excel. Então eu clico aqui ó, em adicionar e vai aparecer inserir controles. Dá um OK e a caixinha de controles vai aparecer aqui em cima. Os controles de formulário e os controles ActiveX. Eu não quero entrar no detalhe nessa aula de como funcionam os controles de formulário e os controles ActiveX. Eu só quero te mostrar como que funciona um botãozinho, que é a caixa de rotação. E para eu conseguir mostrar esse botão para você, eu tive que habilitar esse inserir controles que você pode fazer do seu computador também. Aonde ele fica? Aqui em cima, ó, controles de formulário, na primeira parte, está aqui, botão de rotação. Repara que ele existe embaixo também, mas você tem que escolher pelo primeiro. Dentro do controle de formulário, você vai clicar aqui no botão de rotação, é o quarto botão da primeira linha. Clica nele e aí a gente pode abrir ele. Só clicar e puxar. Clica, puxa e solta. Vai aparecer uma seta para cima e uma seta para baixo. É o botãozinho que está aqui ó, em cima da minha cabeça. E agora, quando eu clicar na seta para cima, o que ele vai fazer é alterar para cima o valor da C13. E quando eu apertar na seta para baixo, ele vai alterar para baixo o valor da célula C13. A gente vai só configurar esse botão agora, para fazer com que o botão mexa na C13, a C13 nas informações da D e as informações da D mexam no nosso gráfico. Então, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse em cima do nosso botão de rotação. Clico em formatar controle, que está aqui ó, em cima da minha cabeça, formatar controle, e aí vai aparecer essa caixinha. Essa caixinha é muito trivial, muito simples, e você vai entender, só olhando para ela.
Valor atual. O valor atual é qual vai ser o primeiro valor que vai aparecer na célula C13 quando eu der o OK. Vai ser, sei lá, 2.000. Valor mínimo. Qual é o valor mínimo que a meta pode ter? Vou botar 1.000. Então, a meta não pode ser menos do que R$1.000. Qual é o valor máximo? O valor máximo eu vou botar 4.000. Tudo bem? Então, a meta pode variar entre 1.000 e 4.000 e o valor inicial dela é 2.000. A quarta informação a gente chama de alteração incremental. O que é essa alteração incremental? De quanto em quanto ele tem que subir ou de quanto em quanto ele tem que descer quando eu apertar para cima ou para baixo. Então, eu vou colocar aqui 200. Tudo bem? Então, ele vai sempre subindo de 200 em 200 e descendo de 200 em 200. E, por fim, mas não menos importante, o vínculo da célula. Qual é a célula que está mexendo aqui? Vai ser a célula C13. Botei ali, C13. Agora, eu dou um OK e está pronto. Está lá, ó, 2.000. Se eu apertar para cima, ele vai subindo de 200 em 200. Se eu apertar para baixo, ele vai caindo de 200 em 200 até chegar no mínimo, que é 1.000. Aqui não desce mais. Qual é o máximo, você lembra? 4.000. Então, ó, se eu apertar para cima e chegar lá no valor máximo, que é 4.000, ó, ele para também. Então, a gente acabou de fazer um gráfico dinâmico, uma espécie de dashboard. E você aprendeu isso aqui em um pouco mais, sei lá, de 30 minutos, numa aula super completa. Mas, para fechar essa aula, eu ainda tenho que te mostrar rapidinho o gráfico de pizza, que foi um compromisso que eu assumi contigo lá no começo. Então, eu vou clicar agora aqui na aba do gráfico de pizza e você vai ver como que é fácil. Você agora já conseguiu entender grande parte do mindset de construção de gráficos. Mesmo que você não soubesse nada quando começou essa aula, que fosse completamente zerado no Excel, você conseguiu entender o que realmente pode fazer você se diferenciar e virar uma referência na empresa onde você já trabalha ou na empresa onde você vai começar a trabalhar em breve. Para fechar o gráfico de pizza, olha como é simples. Seleciona as informações. Eu quero, então, montar um gráfico no formato de pizza, que tenha uma divisão entre quantos por cento a gente vendeu de bermuda, de camiseta, de casaco, de chinelo e de tênis. Então, seleciono as informações, clico aqui na guia Inserir, lá em cima, e aí aqui, ó, pizza, posso escolher o primeiro gráfico de pizza. Repare que aqui do lado, pronto, está montado. O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você explore esse gráfico de pizza. Eu quero que você aperte no seu maisinho, que tem aqui, e veja como é que funciona a legenda, como é que funciona o rótulo de dados, como é que funciona o título. Eu quero que você, dentro da guia Design, explore os vários tipos de design que o Excel já deixa pronto para ele. Eu quero que você agora use o seu instinto de curioso. Eu quis te dar um bom empurrão com essa aula, mas eu quero também que você execute, treina e consiga aprender praticando. A planilha que eu usei durante toda essa aula está disponível na descrição desse vídeo para você baixar. E uma última coisa que eu queria te pedir. Esse vídeo foi bem longo, talvez o mais longo que a gente tem aqui no nosso canal até hoje. Quase, sei lá, 40 e poucos minutos de vídeo. E se você chegou até aqui, eu queria saber se você chegou até aqui, porque eu estou querendo cada vez produzir aulas mais completas, ensinando mais coisa para você. Mas não adianta nada eu produzir uma aula gigante se ninguém vai assistir. Então, se você, por acaso, chegou até esse momento, seja lá quando foi, comenta aqui para mim, fala, João, assisti o vídeo todo e achei isso, gostei muito, achei top, consegui aprender. Deixa eu saber se você está gostando ou não, porque isso é fundamental para eu continuar produzindo vídeos mais completos, de conteúdo cheíssimo, que vão fazer você passar em processos seletivos, virar uma referência na empresa onde você já trabalha, conseguir uma promoção, conseguir uma efetivação, com dicas impressionadoras de Excel. Então não deixe de fazer isso por mim. Comenta, loga aí na tua conta do Gmail e fala o que você achou desse vídeo, se você chegou até aqui. E se estiver sem ideia, só fala assim, João, cheguei até aqui, beleza? Eu quero muito que você faça isso. Se você gostou do que eu falei nessa aula, tenho certeza que você vai gostar também de saber mais sobre dashboards, que são gráficos dinâmicos que envolvem outros tipos de botão. E eu vou deixar aqui, ó, pertinho, em algum lugar da minha cara, um lugarzinho para você clicar e poder ter acesso de graça a um mini curso, Aprenda Dashboards, com aulas online e 100% gratuitas, dadas por mim e pelo meu sócio, para você ficar fera em dashboards no Excel. Clica e se inscreve agora.
Deixo também 2 sugestões de vídeo para você assistir aqui no nosso canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.